Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Feliz Dia dos Pais, aos papais presentes. Eu queria aproveitar essa data e queria meditar num texto que tem tudo a ver com essa data tão especial. Abram comigo o texto dos Salmos, capítulo 112. Livro dos Salmos, capítulo de número 112. Nós iremos meditar sobre o legado de um homem de Deus. O texto diz o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias, pois o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva. Range os dentes e se consome, mas o desejo dos ímpios perecerá. Meus irmãos, eu quero inicialmente chamar a atenção de vocês para esse salmo, para 3 versos desse salmo, a parte B dos versos. Se vocês prestarem bem atenção comigo, nos versos 6, 3 e 9, na parte B do verso, a palavra memória eterna aparece, será para sempre, será para sempre. Por que esse salmo ele repete essas frases falando de eternidade, de uma longa duração, tida em memória eterna? Porque, meus irmãos, essa é a ênfase desse salmo, o legado deixado por um homem de Deus. Há uns anos, eu lembro, eu assisti um filme chamado Troia, uma produção hollywoodiana com alguns erros históricos, mas que retratava uma guerra entre os gregos e os troianos. E na primeira cena da guerra, quando os exércitos da Tessália enfrentaram os exércitos de Menelau, o rei da Grécia, 2 grandes exércitos, eles estão ali, um de frente para o outro. Então o rei da Tessália, ele faz uma proposta a Menelau, o rei da Grécia. Por que nós vamos colocar os nossos 2 exércitos para se matarem, enquanto nós podemos colocar os nossos 2 melhores guerreiros para lutarem entre si, e o guerreiro vencedor, o povo do guerreiro derrotado servirá ao povo do guerreiro vencedor, bem parecido com a ideia proposta pelos filisteus, quando convocaram Davi para lutar com Golias. E de fato foi feita a proposta. Só que quando Menelau chama seu melhor guerreiro, o mitológico semideus Aquiles, ele não estava no exército. E então dizem para Menelau: olha, ele ficou no acampamento. Então Menelau manda um garoto ir chamar Aquiles. E quando aquele garoto chega na tenda de Aquiles, encontra Aquiles com um monte de mulher, e então ele acorda Aquiles e diz: olha, o teu rei está lhe chamando para lutar. Aí Aquiles começa a vestir a armadura. Antes de terminar de vestir a armadura, o jovem olha para Aquiles e diz: eu jamais lutaria com um homem daquele tamanho. Então Aquiles retruca e diz: é por isso que o seu nome nunca será lembrado. O desejo, meus irmãos, desse semideus, o sonho desse semideus, desse mitológico semideus, de ser conhecido mundialmente como um homem poderoso nas batalhas, de um guerreiro imbatível, é o sonho compartilhado por muitos homens do nosso tempo. Meus irmãos, basta vocês darem uma pequena olhadinha no Guinness Book ou nos livros dos recordes. Tem cada recorde ali sem noção. Pessoas fazem loucuras, como a maior quantidade de palito de fósforo na boca, para tentar ser lembrado por alguma façanha, ser lembrado por alguma coisa. Eu sei, meus irmãos, que humanamente falando, existem homens que deixaram o seu legado nesse mundo.
Enquanto houver mundo, enquanto a humanidade como nós a conhecemos durar, todos nós lembraremos de quem inventou a eletricidade, de quem inventou a lâmpada, de quem inventou o telefone, quem inventou a penicilina. Esses homens serão lembrados porque deixaram um legado bom para a humanidade. Enquanto a humanidade existir, esses homens serão lembrados. Mas, meus irmãos, o legado desses homens vai acabar quando a eternidade chegar. Quando o nosso Senhor restaurar esse mundo, quando Ele voltar, as obras que os homens fizeram serão irrelevantes em um mundo que nunca mais precisará de algo a ser consertado, porque será um mundo perfeito. Os homens serão reconhecidos no outro mundo, não pelas suas capacidades intelectuais, mas pelo seu temor e pelo seu amor a esse Deus. Meus irmãos, o verdadeiro legado eterno é o legado da fé que é vivida e que é transmitida aos outros. O legado da fé que é transmitida aos nossos filhos. Eu quero fazer uma pergunta a você, papai, que está aqui nessa noite, e a você, papai, que me assiste pela internet. Se você tivesse que escolher entre ser o homem que descobriu como curar todos os tipos de câncer e o homem que levou toda a sua família aos pés de Cristo, qual desses legados você escolheria? Que tipo de legado você queria deixar para os seus filhos? É desse tipo de legado eterno, meus irmãos, que trata esses salmos. E quando eu olho para esse salmo, é possível perceber que esse homem foi um legado, esse homem foi um exemplo a ser seguido em pelo menos 4 áreas da sua vida. Em primeiro lugar, esse homem é um legado. Esse homem deixou um legado, esse homem é um exemplo em sua vida devocional. Olha o que é que diz o verso 1. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Meus irmãos, os salmos 111 e 112, eles formam um par. Se vocês nunca leram o 111, leiam. E vocês vão perceber que no 111, o foco é mostrar como é o temor do Senhor. O foco é mostrar e levar os homens a temerem ao Senhor, a adorarem, a reverenciarem, a amarem unicamente o Senhor. Mas o 112 é a aplicação prática do 111. É a ideia de como vive, como é o resultado de uma vida de um homem que teme ao Senhor. Vocês devem se perguntar, mas o que é temer ao Senhor? Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa palavra na Bíblia, dá a ideia de uma mistura de medo e reverência. É a ideia de alguém que se aproxima de Deus com medo, porque reconhece os seus pecados. Mas ele não consegue deixar de se aproximar, porque ele é atraído pela beleza, pela bondade, pela misericórdia de um Deus totalmente santo, misericordioso e justo. Então é um temor, mas que nós somos, mesmo temendo, somos atraídos, porque encontramos nesse Deus a razão da nossa própria existência. É por isso que esse homem, ele é feliz. A palavra bem-aventurado é a ideia de você ser feliz em sua totalidade. Não a felicidade momentânea que esse mundo muitas vezes dá, mas a ideia de você ser feliz de uma forma completa, tendo ou não as coisas, estando com saúde ou não, mas você é feliz porque sabe aquele a quem você teme. O profeta aqui, meus irmãos, o salmista, que também se torna um profeta, ele está fazendo aqui uma distinção muito clara entre aqueles que servem a Deus por medo do inferno, que é um temor que é falso, entre aqueles que realmente amam a Deus e se aproximam de Deus por quem Ele é. Talvez você que está aqui nessa noite diga que nunca sentiu esse tipo de medo, esse tipo de temor, esse tipo de reverência, esse tipo de alegria de estar na presença do Senhor. Talvez você diga, olha, nunca passou isso no meu coração, eu nunca senti nada diferente quando eu estou aqui. Parece que minha fé é meramente intelectual. Será que eu realmente temo ao Senhor? O Salmo, meus irmãos, aponta o caminho mais seguro para saber se nós tememos ao Senhor. O Salmo diz, o homem de Deus, o homem que teme a Deus, que ama a Deus, ele tem grande prazer nos seus mandamentos. Quer saber se você realmente teme a Deus nos moldes da Bíblia,
como a Bíblia diz que realmente Deus deve ser temido, adorado e obedecido, é a ideia de você conhecer os mandamentos e seguir os mandamentos. Isso nos lembra, meus irmãos, de forma muito clara, o texto de João, capítulo 14, verso 21, quando o próprio Jesus Cristo vai dizer que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. É a obediência a Ele nas várias situações da nossa vida que provam que de fato amamos e conhecemos a esse Deus, que reverenciamos e que tememos a esse Deus. Não existe, meus irmãos, temor a Deus sem prazer e obediência aos seus mandamentos. Infelizmente, algumas vezes, por causa das inúmeras dificuldades, mas principalmente pela nossa própria negligência, nós abandonamos a nossa leitura das Sagradas Escrituras. Nós abandonamos e deixamos de meditar nela de dia e de noite, como o Salmo capítulo 1 vai dizer. Deixamos de absolver a palavra de Deus, deixamos de ter força por causa da absorção da palavra de Deus e, consequentemente, caímos em pecado. Vivemos vidas longe da santidade, mas isso não é uma coisa que afeta apenas nós, como pai. Afeta também aqueles que estão à nossa volta, e principalmente os nossos filhos, que olharão para o nosso exemplo de negligência para com a Sagrada Escritura e caminharão, meus irmãos, no mesmo passo. Como é importante ter prazer nos mandamentos, conhecer os mandamentos, porque todos nós conhecemos como as pessoas que não temem ao Senhor resolvem seus conflitos. Eles sempre escolhem o caminho mais fácil. Sempre. Homens que não temem ao Senhor conduzem as suas famílias na resolução dos conflitos pelo caminho mais fácil. O casal está brigando muito, então é melhor separar. O filho está dando muito trabalho, é melhor abandonar. É sempre o caminho mais fácil. Nunca é o caminho daquele que faz todas as coisas para preservar a sua família, porque essa é a vontade de Deus. O homem que não teme ao Senhor, ele nunca vai ir até as últimas consequências para santificar a sua esposa, para amar os seus filhos, para conduzir os seus filhos no temor do Senhor. Não, ele sempre vai escolher o caminho mais fácil, porque o caminho da Bíblia sempre é mais difícil, mas ainda é o certo. É claro, meus irmãos, eu não sou ingênuo de achar que todos os conflitos de uma família serão resolvidos. Nem sempre na família todos são crentes, e todos nós sabemos o que é conviver. E exemplos e mais exemplos, e às vezes pessoas até elas mesmas. Todos nós conhecemos muito bem o que é conviver em uma relação matrimonial entre um crente e um descrente. São duas visões de mundo opostas, são caminhos opostos, sempre haverá conflito. E eu sei que muitas vezes as famílias elas são dissolvidas. Mas, meus irmãos, que a culpa nunca seja do crente, nunca, jamais. Que a culpa da perdição dos filhos, que a culpa da dissolução do casamento seja sempre do descrente. Seja sempre daquele que não teme ao Senhor. Se a família tem que acabar, se o casal tem que se separar, seja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Se o ímpio quer ir embora, se o descrente quer ir embora, deixe que vá. Deixe que vá. Você não foi chamado à servidão, ele está falando para uma mulher. Mas, meus irmãos, como crentes, como pessoas piedosas, como homens que temem a Deus e que conhecem a sua palavra, nós temos arsenal suficiente para resolver os conflitos da nossa família. Eu sei que, infelizmente, algumas vezes as famílias vão se dissolver, mesmo às vezes sendo até de crente mesmo. Porque esse mundo, ele foi corrompido pelo pecado, assim como o nosso coração. Mas nós devemos lutar, acima de tudo, para temer ao Senhor, para conhecer a palavra do Senhor e guiar a nossa família através do temor do Senhor. Os nossos filhos verão esse exemplo, verão a nossa atitude, e esse será um legado importantíssimo. Uma fé transmitida aos seus filhos. Você pode, eu já disse aqui algumas vezes a vocês, você pode ter criado o seu filho para ser o melhor médico, o melhor engenheiro, o mais capacitado dos advogados. Mas se você não conduziu o seu filho a Cristo, você falhou miseravelmente, porque você foi criado para a glória de Deus, para gerar filhos para a glória de Deus. Mas aí, meus irmãos, o Salmo também nos coloca e nos mostra
Um segundo legado, um segundo exemplo que esse homem deixou. Ele também deixou na condução dos seus filhos. Veja os versos 2 e 3. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quando Adão foi criado, como eu falei, meus irmãos, ele foi criado para a glória de Deus. E ele foi criado com uma ordem bem específica, de encher a terra, de subjugar a terra. Os filhos de Adão e de Eva deveriam seguir o mandato cultural, a razão para o qual o pai deles foi criado. Quando Adão e Eva foi criado, a ideia de Deus era encher toda a terra, criando uma sociedade, criando uma cultura totalmente dependente e voltada para Deus. Mas nós conhecemos o que aconteceu. Infelizmente, o pecado entrou no mundo. O pecado entra no mundo e Adão e Eva se afastam de Deus e geram filhos agora não para a glória de Deus, mas para a corrupção. Os filhos, quando nascem, os primeiros 2 filhos, um mata o outro. Isso prova, meus irmãos, que o pecado, ele danificou o coração humano, os desejos do coração humano. E infelizmente, tudo que o homem faz, se Deus não o resgatar, se Deus não o transformar, será sempre para a perdição. Seja na criação dos filhos, na escolha de um trabalho, seja lá o que quer que ele vá fazer. Se Deus não for misericordioso, o caminho dele é destruição. Agora nós pensamos, será que Deus abandonou o propósito depois que Adão e Eva caiu? Deus abandonou o propósito de que os filhos sejam criados para a glória dele? A resposta é não. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 18, verso 19, quando Deus vai falar sobre o chamado de Abraão, ele diz uma coisa interessante. Lembrem-se que no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz que Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Na semente de Abraão, dos filhos de Abraão, toda a terra seria abençoada. E de fato foi, porque Jesus Cristo é da descendência de Abraão. A terra é abençoada nele. Mas no capítulo 18 há uma palavra interessante do próprio Deus. Ele diz o seguinte: porque eu escolhi, ele está falando para Abraão, para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele lhe prometeu. Antes de Abraão ser uma bênção para o mundo, ele teria que ser uma bênção para os seus filhos. Ele teria que ordenar a sua casa e os seus filhos no caminho e no temor do Senhor. Meus irmãos, todos os homens de Deus, todos os filhos de Deus, seja da antiga ou da nova aliança, são ordenados, são chamados por Deus a cumprir o que foi exigido aqui. Todos nós, meus irmãos, precisamos conduzir os nossos filhos até Jesus Cristo. Nós precisamos levar os nossos filhos a temer ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, para a tristeza de alguns, para a minha tristeza, para a nossa tristeza, algumas vezes, nós criamos os nossos filhos não com base no temor do Senhor, mas com base no faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu estava no muro, lá no quintal da minha casa, e eram umas 2h30 para 3h da tarde, e eu estava consertando alguma coisa lá. De repente, João Eduardo, ele sai, ele corre e vem de pé descalço para o muro. E então eu começo logo a brigar. Vai gripar, não sei o quê. Às vezes eu sou meio super protetor. Aí comecei logo a brigar. E a minha esposa saltou e olhou para mim e disse: você está de pé descalço também aí? Qual é a moral da história aqui? João Eduardo, não venha de pé descalço aqui porque aqui está quente. Mas eu estou lá de pé descalço. Às vezes não é assim que acontece? O pai chega lá: meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça aquilo outro. Meu filho, é assim, é assim, é assim. Mas aí o pai faz totalmente o contrário. O pai diz: meu filho, você tem que estudar. Meu filho, você tem que fazer isso e aquilo outro. Mas não dá nenhum tipo de exemplo. Não dá nenhum tipo de exemplo. Os filhos, olha, geralmente, pela maioria das vezes, os filhos são espelhos dos pais. É muito difícil um filho ser espelho do pai. Assim como o pai vive, o filho vai querer também viver. Por isso que é tão importante, meus irmãos, tomarmos cuidado nisso, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Como é importante saber disso, meus irmãos. Às vezes a gente é o maior mau exemplo dos nossos filhos. Às vezes a gente diz: meu filho tem que ir para a igreja.
vai para a igreja. Meu filho, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Faz isso. Como precisamos ser exemplos, meus irmãos. O versículo 3 diz uma coisa interessante, eu queria chamar a atenção de vocês. Veja que no versículo 3, ele diz que esse homem, ele desfruta de prosperidade financeira, ele é próspero. No Antigo Testamento, meus irmãos, a prosperidade de um homem tinha ligação direta com seus filhos, direta. Era impossível um homem ser próspero no Antigo Testamento, era praticamente impossível um homem ser próspero sem os seus filhos. Impossível. Agora veja, meus irmãos, que há prosperidade. E há prosperidade, meus irmãos, porque esse homem sabe ensinar os seus filhos o valor do trabalho duro. Um homem que conduziu os seus filhos, ensinando a eles o valor do trabalho, que o trabalho dignifica o homem, que Deus colocou o homem na terra para trabalhar, que Deus colocou o homem para se ocupar nessa terra. Hoje os pais falham nisso, já prestaram atenção? Tem aquela frasezinha bem conhecida, né? Eu quero dar aos meus filhos que eu nunca tive, mesmo sendo que você nunca teve, que fez de você quem de fato você é. Não estou dizendo aqui de forma alguma que você não pode dar uma boa vida aos seus filhos. O que eu estou dizendo é que você não pode de forma alguma dizer aos seus filhos, ensinar aos seus filhos que as coisas são de graça. Tudo há um custo. Se a sua filha quer uma Barbie, por que não ensina ela a pegar aquele trocadinho que você dá a ela, a colocar num cofre, e ela saber que aquela Barbie ali tem um custo? Tudo nessa vida tem um custo, e às vezes a gente estraga os nossos filhos por causa disso. Se você tem condição financeira para dar tudo ao seu filho, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque ele vai crescer achando que tudo é fácil. E todo dinheiro que é ganho com facilidade, se ele tem dinheiro com facilidade para ter o que quer, todo dinheiro ganho com facilidade normalmente é dinheiro cuja fonte é pecaminosa. É pecaminosa. E é muito perigoso. É por isso que você vê jovens que cursam faculdade de medicina, muitas vezes envolvidos com prostituição. Filhos de família rica. Mas por algum motivo o pai começou a perceber algumas coisas, começou a cortar, ela não tinha mais dinheiro fácil, e aí onde é que ela vai arrumar dinheiro fácil? Vendendo o seu corpo. A ideia de criarmos os nossos filhos é inculcar neles que tudo tem um preço. Tudo tem um preço, eles precisam entender o valor duro, de trabalhar duro para conseguir as coisas. Todo o dinheiro que é conseguido de forma fácil, meus irmãos, é perigoso, porque é fácil demais de ser perdido e ser gastado. Então, o trabalho duro, ensine aos seus filhos o trabalho duro. Agora, claro, meus irmãos, a gente não deve ser leviano. Algumas vezes o homem teme a Deus, o homem confia em Deus, ama a Deus, e mesmo assim tem um salário muito mirrado, mal dá para se sustentar. Algumas vezes os filhos se desviam quando ficam maiores, outras vezes tem casais que nem filhos têm. Agora, por que o Senhor então permite isso? Se ele está dizendo aqui, nesse salmo, que o homem que teme a ele é bem-aventurado, que a casa vai ter prosperidade, que os seus filhos serão grandes na terra, serão pessoas de eminência na terra. Por que isso acontece? Meus irmãos, a resposta é simples e bem dura. Bem dura. A resposta é que nós não conhecemos o melhor para cada um de nós. Nós não conhecemos o melhor para cada um de nós. Às vezes, mesmo que seus sentimentos digam que uma coisa que você está desejando é o melhor para a sua vida, mesmo que todo o seu coração diga, creia que isso é o melhor para a sua vida, mas se você ainda não tem, se você ainda não conseguiu, acredite, é porque naquele momento ainda não é o melhor para você. Porque se temos um pai, ele disse que é um pai, que nunca vai dar uma cobra se o filho pedir um peixe, se ele sabe de todas as nossas necessidades, ele dará apenas o que for necessário, o que for importante para a nossa alma. O nosso Deus tem um tempo certo. Todos nós, meus irmãos, devemos conhecer algum caso em que a prosperidade esfriou o coração de alguém. Todos nós devemos conhecer algum caso em que o sofrimento, a falta de recursos esfriou a fé de alguém. Todos nós devemos conhecer. Mas o que não temos agora, não precisamos agora.
E quando os nossos filhos olharem para a gente e verem a nossa dependência de Deus, a nossa confiança em Deus, tendo muito ou tendo pouco, eles terão um legado a ser seguido. Eles terão um exemplo a ser seguido. O exemplo da fé vivida e transmitida. Mas o Salmo adianta, meus irmãos. Nós encontramos em terceiro lugar, agora nos versos 4 e 6 e o verso 9. Esse homem não é apenas, ele não deixou um legado apenas na sua vida devocional e na condução dos seus filhos. Esse homem também deixou um legado no socorro aos necessitados. O texto diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. No verso 9: distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exalta em glória. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o homem recebeu de Deus a ordem para abençoar os menos favorecidos. Você pode pegar as leis civis de Israel. Se o campo está aqui, você tem um campo, produziu um monte de fruto. As espigas que caíam, que não eram colhidas, mas as que caíam naturalmente, não deveriam ser colhidas, não deveriam ser pegadas. Porque aquelas que caíram naturalmente, era Deus quem estava derrubando aquela ali para alimentar o pobre, o órfão e a viúva. Deus sempre foi um Deus que se preocupa com os menos favorecidos. O Salmo 69 diz que ele era pai dos órfãos, juiz das viúvas. E quando Deus ele chama o seu povo, ele chama o seu povo para abençoar. Ele abençoa o seu povo para que o povo aprenda a abençoar. Essa ideia de cuidar dos menos favorecidos é tão importante para Deus que ele destruiu Jerusalém e destruiu a cidade por completo, arrasando o templo até os alicerces. E um dos pecados daquele povo era a negligência, o abandono dos mais pobres, dos menos favorecidos. O nosso Deus é um Deus que ama os mais pobres. E com certeza, meus irmãos, se esse homem vivesse em nosso tempo, ele se engajaria com muita certeza em alguma luta social no nosso dia. Ele tentaria de alguma forma, meus irmãos, ajudar os menos desfavorecidos. Ele tentaria de alguma forma, meus irmãos, eleger governantes, fazer uma nação mais próspera. Com certeza ele lutaria para ter uma sociedade onde a cor de uma pessoa não define o caráter. Com certeza ele lutaria por uma sociedade em que as leis não são feitas para beneficiar uma minoria, mas a maioria. Esse homem, com certeza, meus irmãos, desejaria viver em uma sociedade onde a pobreza é minimizada e a prosperidade é compartilhada. Agora, para que a gente possa ter uma sociedade dessa, meus irmãos, para que a gente possa, na verdade, imitar o exemplo desse homem, seguir o legado desse homem, a gente precisa de uma coisa bem importante. A gente precisa aprender a gastar o nosso dinheiro. E, na verdade, no fim das contas, não é nosso. É uma espécie de empréstimo que Deus nos faz, mas que depois cobrará cada centavo daquilo que Ele nos deu. Eu sei, meus irmãos, que um dia no futuro, a pobreza ela será praticamente reduzida a nada. Quando o Evangelho finalmente alcançar todas as nações, e as nações se tornarem cativas do Senhor, a pobreza será reduzida a nada. Mas enquanto esse dia não chega, e eu creio que vai demorar bastante, enquanto esse dia não chega, Jesus diz que os pobres nós sempre teríamos. Então significa que se eu preciso ajudar os menos favorecidos, eu preciso começar a pensar como eu gasto o meu dinheiro. Como eu gasto os recursos que o meu Deus me concede. Nós não devemos, meus irmãos, ignorar um princípio básico.
Eu cresci escutando uma frase: estude para não pegar no pesado. Eu ignorei essa frase um bom de tempo. Estude para não pegar no pesado. E a verdade é essa. Com exceção de filhos que nascem em famílias de pais bem estruturados financeiramente, e às vezes até nascendo, em famílias cujos pais são bem estruturados, eles são que nem um jovem pródigo. Eles botam para arregaçar. Isso muitas vezes negligência do pai que não ensina que tudo tem um custo. Mas enfim, mesmo nascendo em família abastada, às vezes o menino, a criança, o moleque, o adolescente, o jovem, ainda acaba terminando na pobreza. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: estude, seja uma pessoa financeiramente bem, seja uma pessoa que tem capacidade de dar conforto à sua família, seja uma pessoa que galgou e que prosperou, mas seja uma pessoa que não seja dominada pelo dinheiro. Seja uma pessoa que não seja amiga dos prazeres desse mundo. Seja uma pessoa que entende que tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado. Existia um reformador em Genebra, cujo nome era João Calvino. Ele tinha um princípio interessante. Quando ele chegou em Genebra, Genebra era praticamente uma cidade qualquer. Mas ele começou, a partir da Sagrada Escritura, a ensinar que os homens devem trabalhar duro, porque o trabalho dignifica o homem. Mas eles deveriam viver sob 3 princípios: trabalho, poupança e vida simples. E você se pergunta, por que esses 3 princípios? Porque trabalhando, você vai ganhar dinheiro. Poupando, você vai ter mais dinheiro. Se você vive uma vida simples, você vai ter muito mais dinheiro. Agora, para quê? Se colocarmos aqui o princípio do investimento, irmão Marto, vão dizer que Calvino foi o criador do capitalismo, mas não é essa a ideia. A ideia de viver de forma simples e ter dinheiro poupado era para que eles pudessem ajudar as pessoas necessitadas daquela cidade. E pasmem, em pouco tempo, Genebra praticamente acabou com a pobreza. Literalmente acabou com a pobreza. As pessoas começaram a investir, começaram a criar meios de tirar as pessoas da pobreza, começaram a ensinar profissões, a comprar ferramentas de trabalho e dar àquelas pessoas para que elas pudessem trabalhar, cumprindo um dos princípios de Efésios capítulo 6. Trabalhe para ter com o quê? Compartilhar. E nós precisamos, meus irmãos, ensinar os nossos filhos essa ideia de que o trabalho é algo ordenado por Deus. Eu sei que algumas vezes nós olhamos para algumas pessoas que estão na pobreza e percebemos que são por pecados dela mesma. A pessoa tem saúde, tem tudo para trabalhar, mas não quer trabalhar, quer viver pedindo de forma fácil, os seguros sociais por aí afora, mas são pessoas que não querem trabalhar. Quando a gente for ajudar, saiba bem quem você vai ajudar. Existem pessoas que realmente são necessitadas, e existem pessoas que estão necessitadas por causa da negligência delas mesmas. Mas você precisa ajudar. Porque ajudando essas pessoas, você dará aos seus filhos um exemplo de como Deus quer que eles vivam a vida deles. Mas em último lugar, meus irmãos, para a gente encerrar. Esse homem é um exemplo, ele deixou um legado em sua vida devocional, na condução dos seus filhos, em seu cuidado, em sua ajuda para com os necessitados, socorro aos necessitados, mas em último lugar, esse homem também era um exemplo, ele deixou um legado em sua estabilidade emocional. Olha o que aqui os versos 7 e 8 e o verso 10 vai dizer. Ele não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado e não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Meus irmãos, veja que esse homem não é apenas um homem abençoado por Deus e abençoador do próximo, seja o necessitado dos seus filhos. Ele também tinha inimigos. Meus irmãos, diante naquela época, o povo de Israel era cercado por muitos inimigos, que constantemente faziam guerras contra eles. Mas veja que esse homem aqui, apesar de, por exemplo, tivesse uma nação cercando a cidade dele,
inimigos ali prestes a invadir a sua cidade, ele é um homem que não teme. Ele é um homem que está totalmente seguro. O coração dele está firmado no Senhor. O coração dele não está firmado na força dele ou nas coisas, mas unicamente no Senhor. Eu lembro, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, naquele texto lá de Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando armaram para Daniel e baixaram um decreto que nenhuma pessoa poderia orar a Deus se não fosse o Deus da Babilônia. E é interessante que depois que o decreto foi publicado, Daniel foi para a casa dele, no quarto dele, e como era de costume, 3 vezes por dia ele orava a Deus. Por que ele fazia isso? Porque ele não temia a má notícia de que o decreto foi publicado. Ele simplesmente sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Como é bom, meus irmãos, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Como é maravilhoso saber, quando as más notícias são colocadas por certos canais televisivos, eles são especialistas em dar má notícia. Tem sempre um mais, né? A economia fica boa, mas isso aqui está melhorando, mas parece que tem setores da televisão brasileira que torcem pelo leão. Tem um leão correndo, ele torce pelo leão. Mas nós não ficamos atemorizados, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que controla todas as coisas. Não importa, meus irmãos, se é um diagnóstico ruim de um exame. Não importa se é uma notícia da perca de um ente querido. Com certeza, nesses momentos, nós sofreremos, porque somos humanos. Mas, meus irmãos, o consolo de Deus jamais deixará que a nossa alma seja destruída por completo diante das aflições dessa vida. No tempo dele, e somente no tempo dele, ele trará as respostas necessárias. E, meus irmãos, a consolação tão desejada. Talvez você, papai, que está aqui nessa noite, olhou para esse salmo e, à luz desse salmo, você tenha ficado triste. Você tenha ficado abatido porque a sua vida não reflete a vida desse homem descrita nesse salmo. Talvez você não se ache, talvez realmente você nem seja um exemplo para os seus filhos. Talvez você seja negligente para com eles, negligente para com a sua família. Talvez vocês chegaram aqui apreensivos, com algum problema envolvendo um filho, ou algum problema na sua família, algum erro. Agora, meus irmãos, é somente aqui onde entra o Evangelho. Meus irmãos, o nosso Senhor sempre dará uma segunda chance. O Senhor sempre que nos faz ouvir a sua palavra e nos revela onde temos errado, Ele nos concede uma segunda chance para fazermos tudo de forma diferente. O medo e as incertezas, meus irmãos, viram pó diante da obra de Cristo por nós e em nós. Você pode ser alguém diferente, você pode fazer diferente, você pode deixar um legado eterno para os seus filhos. Mas o primeiro passo que você tem que dar é se render a esse Jesus. Você pode ter deixado tudo organizado para a sua família financeiramente. Mas se você não tiver deixado um exemplo de fé para os seus filhos, se você tiver perdido a sua família, se você não tiver conduzido a sua família até Jesus, você deixou de ser o homem, o pai, para o qual Deus permitiu que você fosse. Eu queria convidar nessa noite, eu queria convidar você a olhar para Jesus, a olhar para Ele e crer que Ele pode mudar a sua forma, não apenas de pecador para um salvo, mas também de um pai negligente para um pai exemplar. Tudo passa pela fé nele e pela transformação que ele vai operar no seu coração. Agora é necessário que você tome, meus irmãos, meus queridos amigos, tome a decisão de vir até ele com fé. Se você está aqui nessa noite e entende que precisa de Jesus Cristo para ser
um pai exemplar, entende que precisa de Jesus Cristo para deixar um legado eterno para os seus filhos, você pode fazer isso nessa noite. Você pode levantar a mão e vir aqui, você pode procurar alguém depois do culto, mas você pode receber o maior dos presentes, e não é o que um filho pode lhe dar, mas é o que o Filho de Deus pode te dar, que é o perdão dos seus pecados. Que Deus abençoe cada um de vocês e feliz Dia dos Pais. Amém.